Oi, amigos! Com vocês, Liuba. Hoje vamos preparar bolinhos modernos em fatias com um sabor quente e aconchegante. Rooibos Damasco Timut. Faz tempo que eu vinha amadurecendo esta ideia e finalmente a coloquei em prática. Ficou não apenas saboroso, mas também inusitado, cheio de personalidade. Não tenham medo de sair do habitual. Novas combinações podem surpreender agradavelmente. No vídeo, como sempre, há uma análise detalhada de cada etapa para que tudo dê certo para vocês logo na primeira tentativa. Vamos cozinhar. Vamos iniciar o preparo com um pão de ló muito saboroso. A quantidade de todos os ingredientes estará indicada, como sempre, na descrição abaixo do vídeo. Vamos começar com os ingredientes secos. A farinha de trigo, previamente misturada com fermento químico, eu combino com a farinha de amêndoas e a canela e mexo bem, para que tudo se distribua de maneira uniforme. Agora pego a manteiga, ela não deve estar fria, mas sim bem amolecida em ponto de pomada. Bato a manteiga junto com o açúcar até clarear. A manteiga deve ficar fofa e cremosa. Agora adicionamos os ovos. Eu previamente os bati levemente com um garfo para unir claras e gemas. É importante que os ovos estejam em temperatura ambiente, assim a massa permanecerá homogênea e não se separará. Nós os incorporamos em 2 etapas, mexendo bem a cada vez. Assim que a primeira porção estiver incorporada, adicionamos a segunda. No final, obtém-se uma massa lisa e cremosa. Sem parar de bater, despejamos o leite em fio. Ele também deve estar em temperatura ambiente. Continuamos batendo até que os ingredientes se unam em uma massa homogênea. Por fim, adicionamos os ingredientes secos e os incorporamos delicadamente com uma espátula apenas até que fiquem umedecidos. Não é necessário mexer por muito tempo, assim que a massa se tornar homogênea, espessa e cremosa, neste ponto ela está pronta. Espalhamos a massa de maneira uniforme sobre o papel manteiga e levamos ao forno pré-aquecido a 170 graus por cerca de 15 a 17 minutos. O pão de ló assado deve ficar dourado e o palito deve sair seco. Quando ainda quente, o pão de ló fica frágil, por isso deve ser retirado com cuidado. Deixamos esfriar completamente sobre uma grade. Depois resfriamos na geladeira. Antes de cortar, pode-se deixá-lo um pouco no congelador para facilitar. Quando o pão de ló estiver estabilizado, aparamos delicadamente, retirando as bordas e a crosta superior. Observe a textura. O pão de ló é macio, porém denso e muito saboroso. Cortamos o pão de ló no tamanho do aro e, junto com o aro, levamos ao congelador. Vamos preparar um confite de damasco. Vamos precisar de purê de damasco, purê de manga também funciona muito bem e, se desejar, pode substituí-lo. Em seguida, purê ou suco de laranja, no meu caso, purê de laranja sanguínea. Açúcar misturado com amido de milho, suco de limão e 2 porções de gelatina, previamente hidratada em água fria. Em uma panela, juntamos o purê de damasco e o purê de laranja. Acrescentamos gradualmente o açúcar com o amido de milho, mexendo com um batedor para não formar grumos. Levamos ao fogão, deixamos levantar fervura e cozinhamos por 1 minuto e meio a 2 minutos. A mistura engrossará e adquirirá uma cor intensa. Retiramos o purê do fogo e imediatamente incorporamos a gelatina previamente hidratada, mexendo bem até que se dissolva completamente. Em seguida, acrescentamos o suco de limão e misturamos mais uma vez muito bem para que a massa fique homogênea. Separamos imediatamente uma parte da massa quente para o gel, adicionamos a segunda porção de gelatina e mexemos cuidadosamente até que fique homogênea. Cobrimos com filme plástico em contato e levamos à geladeira até estabilizar. Despejamos a maior parte do confite sobre o pão de ló congelado dentro do aro, distribuindo de maneira uniforme pela superfície. Deixamos esfriar um pouco em temperatura ambiente, depois levamos ao congelador até solidificar completamente. Vamos preparar um mousse rooibos timut. Vamos precisar de uma mistura de leite e creme de leite para a infusão, creme de leite para bater, chocolate branco, gelatina previamente hidratada
E os principais destaques de sabor e aroma: chá rooibos e pimenta timut. O rooibos é um chá de ervas sul-africano sem cafeína, de sabor suave, levemente adocicado, com notas delicadas de mel e madeira. Na sobremesa, ele confere profundidade e um aroma quente e envolvente. É importante usar um chá de qualidade. Timut é uma pimenta falsa, não é picante. É uma especiaria aromática com um aroma cítrico intenso que lembra toranja. Ele confere frescor à sobremesa e destaca as notas frutadas. Em conjunto com o rooibos, revela-se ainda mais vibrante, acrescentando calor e profundidade condimentada. Antes de usar, o timut deve ser levemente esmagado, sem transformá-lo em pó, para que seu aroma maravilhoso se libere melhor. Começamos com o creme de leite. Ele deve estar bem gelado e ter teor de gordura não inferior a 33%. Eu também refrigero a tigela e o batedor. Assim o frio se mantém por mais tempo e o creme de leite bate melhor. Batemos até o ponto de meio batido, a massa fica aerada, aumenta visivelmente de volume, mas continua fluida, como um sorvete levemente derretido, porém não forma picos. O rastro deixado pelo batedor permanece por alguns segundos e desaparece. É assim que o creme deve ficar. Guardamos na geladeira até a utilização. Passamos à aromatização. Aquecemos a mistura de creme de leite e leite até surgirem vapores, sem deixar ferver. Retiramos do fogo, adicionamos o rooibos e o timut levemente esmagado, misturamos bem e cobrimos com filme plástico. Deixamos em infusão de 30 a 40 minutos para que o aroma e o sabor se revelem ao máximo. O tempo pode ser ajustado de acordo com a intensidade desejada. Durante o período de infusão, o rooibos confere um belo tom à mistura. Passamos a infusão por uma peneira, pressionando bem o chá. Eu coo algumas vezes e peso o líquido obtido e, se for preciso, completo o volume até o inicial, acrescentando um pouco de creme de leite. Se ficarem pequenas partículas de chá na mistura, não há problema. Agora aquecemos a mistura cremosa aromatizada junto com a gelatina hidratada até que se dissolva completamente a cerca de 60 graus. Ao mesmo tempo, derretemos o chocolate branco. É prático fazer isso diretamente no copo em que depois vamos emulsionar a massa com o mixer de mão. Sobre o chocolate branco derretido, despejamos a mistura quente e aromática com gelatina e batemos tudo com o mixer de mão até obter uma consistência homogênea. Obtém-se uma massa lisa, aromática e de cor agradável. Antes de unir ao creme de leite, ela precisa resfriar até aproximadamente 30 graus. Quando a massa esfriou, retiramos o creme de leite e o mexemos levemente para que fique homogêneo. Em seguida, continuando a mexer delicadamente, incorporamos aos poucos a massa de chocolate e creme. Misturamos até obter um mousse homogêneo, delicado e aromático. Despejamos o mousse sobre a camada de confite congelada, distribuindo-o de forma uniforme por toda a superfície, e colocamos no congelador até que estabilize completamente. Enquanto isso, preparamos a base para o ganache batido. Para o ganache, vamos precisar de chocolate branco, 2 porções de creme de leite com teor de gordura de 33%, gelatina previamente hidratada, além de rooibos e pimenta timut. Uma parte do creme de leite, assim como no mousse, aromatizamos com o rooibos e a pimenta timut. Deixamos em infusão e depois coamos. Aquecemos junto com a gelatina até que se dissolva e despejamos sobre o chocolate derretido. Com a ajuda de um mixer de mão, emulsificamos, depois acrescentamos a segunda parte fria do creme de leite e batemos novamente até ficar homogêneo. Despejamos o ganache em um recipiente raso, formando uma camada fina, cobrimos com plástico filme em contato com a superfície e levamos à geladeira para estabilizar de 8 a 12 horas. Após o congelamento completo, retiramos cuidadosamente a preparação da forma. Eu passo um maçarico a gás pela borda. Também se pode usar um soprador térmico, e ela se solta facilmente. Veja como as camadas ficaram uniformes e bem definidas. Faço a marcação na superfície e corto os doces.
Ficam 7 peças bem alinhadas e uniformes. Colocamos essas peças para descongelar na geladeira. E enquanto isso, vamos preparar o gel e o ganache batido. O gel estabilizou-se completamente e ficou muito denso. Trituramos com um mixer de mão até atingir homogeneidade, resultando em uma massa espessa e viscosa. Agora acrescentamos água aos poucos e continuamos a bater até que a textura se torne delicada, lisa e levemente aerada. Transferimos para um saco de confeitar e deixamos em temperatura ambiente, não precisamos colocar na geladeira. Passamos ao ganache. Ele se estabilizou na geladeira durante a noite enquanto os doces congelavam. Batemos até atingir uma textura delicada e aerada, o ponto de picos suaves. É importante não bater demais. O ganache deve ficar homogêneo, manter a forma, mas continuar macio e maleável, sem sinais de separação. É assim que ele fica. Transferimos o ganache para um saco de confeitar com bico redondo e passamos à parte mais agradável, a decoração. Formamos 6 cúpulas em fila, procurando manter tamanho e intervalos uniformes. Em uma cúpula sim e outra não, fazemos pequenas cavidades com uma colher quente e seca. Em cada uma delas, depositamos cuidadosamente gel de damasco, que acrescenta um toque vibrante e torna a apresentação ainda mais expressiva. Os doces ficaram modernos, com camadas bonitas e uniformes, e uma decoração sóbria e elegante. Mas o principal aqui é o sabor, e isto não se trata de contrastes. Esta é uma história de combinações quentes e acolhedoras, de um rooibos suave e especiado, do frescor do damasco e da picância cítrica do timut. Há muito tempo eu nutria esta ideia, e finalmente consegui colocá-la em prática. Compartilho com vocês não apenas uma receita, mas um pedacinho da minha trajetória criativa. Não tenham medo de experimentar novidades, pois é assim que nascem as descobertas mais interessantes. Amigos, quem esteve com vocês foi a Liuba. Agradeço a todos pela atenção. Até nos próximos vídeos. Tchau, tchau!